Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Como nós havíamos falado, anunciado, nós vamos fazer nesse tempo da Quaresma uma leitura do Evangelho de São Mateus. Nós vamos continuar fazendo nossas pregações diárias, a leitura diária do Evangelho, outras reflexões, mas nesse tempo do Quaresma em que a Igreja nos chama a intensificar mais a nossa vida de oração, nossa penitência, nossa atitude de caridade, né? E nos chama também, então, a intensificar mais nossa leitura bíblica, conhecer melhor a Bíblia. Daí, então, nós vamos ver 15 minutos todos os dias do Evangelho de Mateus, se possível um capítulo todo, não digo dessa uma parte do capítulo, não tem problema, não temos pressa. Vamos aos poucos, vamos caminhando, de maneira simples também, não muito profunda, mas que vai nos ajudar a crescer na fé. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, não é o primeiro a ser escrito. Por quê? Porque a ordem dos livros na Bíblia não é de acordo com quando foi escrito, ou mais importante ou menos importante, não. A ordem é didática, para que nós possamos ter uma compreensão melhor da obra, da revelação divina. Então a Igreja coloca uma ordem didática para que nós possamos compreender melhor a revelação divina, o projeto de Deus na nossa vida, compreendemos melhor a Bíblia. Mateus foi escrito no final dos anos 70 para 80, juntamente com Lucas, na mesma época. O primeiro evangelho foi de Marcos, né? E o último de João. Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, dê sabedoria, e que a Virgem Maria interceda por nós, para que, como ela, podemos também guardar no coração a palavra e colocá-la em prática. E o nosso anjo da guarda também interceda por nós nesse momento agora. Vamos então dar início, de maneira simples, como eu disse, primeiro capítulo de Mateus, versículo 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Asron, Asron gerou Arã. Arã gerou Aminadade, Aminadade gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz de Rabi. Boz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias. Jeconias gerou, no tempo do exílio, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um texto cheio de nomes, a gente engasga no meio do caminho, né? Tem tanto nome. Bom, primeiro nós vamos compreender o seguinte: Mateus coloca a genealogia dele logo no primeiro capítulo, diferente de Lucas, coloca mais à frente um pouco. Mateus começa a genealogia dele de frente para trás, né? Ou seja, começa de Abraão até Jesus. Também nós vamos saber que genealogia é um gênero literário. A genealogia não quer mostrar descendente de quem, por exemplo, lá em José, quem é o pai de José, o avô de José, o bisavô de José, o tataravô de José. Não, não é isso que a genealogia quer mostrar. Ela é um gênero literário que quer dar uma direção teológica, sentido teológico. Teológico de quer mostrar quem é Deus, quem é Jesus, quer mostrar a divindade de Jesus, que fez homem na história. Então tem um sentido
teológico, a genealogia. Bom, Mateus, ele liga, então, Jesus a Abraão. Em outros textos na frente nós vamos ver que Mateus faz muito isso, ligando Jesus a Abraão. Mas aqui ele mostra que a descendência, então, de Jesus, a genealogia de Jesus está lá. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui, é claro, origem humana de Jesus. E ele quer começar ligando a Abraão, por quê? É de Abraão que descende o povo de Deus. Abraão é aquele que Deus chamou e prometeu uma descendência maior que as estrelas do céu e as areia do mar, os grãos de areia do mar. Ou seja, é a partir de Abraão que Deus vai formar um povo escolhido, chamado povo de Israel. Depois, mais na frente, vai chamar o povo judeu, o Israel, os israelitas. Então, Mateus quer identificar Jesus com Abraão para dizer que Jesus é descendente de Abraão, ele é hebreu, então ele pode reinar. Ele pode ser rei do povo de Israel, porque a promessa lá, que nós vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 7, é de que o rei de Israel seria da descendência do povo de Israel, um israelita. Então, Mateus liga Jesus a Abraão. Isso porque, no tempo em que Mateus está escrevendo o Evangelho, no tempo de Jesus, quando os romanos dominaram, que mandavam, que dominaram o mundo naquela época, eles colocaram reis. E então, por exemplo, Herodes Antipas e os seus filhos, eles eram idumeus, eles não eram do povo de Israel. Mas os romanos, e eles queriam ser rei de todo mundo e também do povo de Israel. Então, o povo de Israel não aceitava de jeito nenhum, porque o rei dos reis, o rei do povo de Israel, tinha que ser descendente do povo de Israel, descendente de Abraão. Então, Mateus mostra, então esse Jesus, ele pode ser rei, porque ele é descendente de Abraão. Também, nós vamos ver que no meio dessa genealogia, Mateus coloca Davi. São 3 as gerações, no meio está Davi. Porque, segundo também o segundo livro dos reis, Davi é esse rei do qual a descendência não teria fim. O anúncio do anjo da Virgem Maria é isso, dizendo que Davi teria um reino que não teria fim. E então, Mateus coloca então Jesus como sendo também descendente, ligando Jesus a Davi, porque ele é esse rei que é descendente de Abraão, é descendente de Davi, do qual o reino de Davi não teria fim. Ele é esse rei que vai vir para reinar eternamente. Então, Mateus deixando para nós claramente que esse Jesus, como diz São João, o Verbo se fez carne, nasceu da Virgem Maria, ele é esse que pode ser o rei do povo de Israel. Porque ele veio de Abraão, ele é descendente de Davi, segundo, cumpre então nele as promessas. A promessa, desde Abraão, Davi, então é nele que cumpre a promessa de um rei que viria para reinar. Bom, também outra coisa que chama atenção nesse texto é o nome de 5 mulheres. Que isso, nas genealogias bíblicas, também outras daquela época, não era colocado o nome de mulher nenhuma. Isso aqui é algo bem diferente. E então nós vemos aí dessas 5 mulheres, 4 que são assim, suspeitas, né? Era considerado pelo povo judeu de mulheres pecadoras, que tinham uma vida que não condizia com o povo judeu. Eram pecadores. As 3 primeiras citadas, que é Tamar, Rabi e Ruth, nem era judia, nem era do povo judeu. Então era também tido como gentios, como pagãs. Depois tem Betsabeia, que era mulher de Urias. Ela era do povo judeu, mas Urias não era. Então as 4 têm aí um problema de estar aí nessa história, nessa genealogia. E por que Mateus coloca essas mulheres aí, que não são do povo judeu? Para dizer que em Jesus todos os povos podem entrar em comunhão com Deus, não somente o povo de Israel. Mas Jesus é esse, filho de Abraão, filho de Davi, que é rei, pode ser rei, pode reinar, mas nele ainda mais. Nele, por meio dele, todos os povos, também os pagãos, podem ter comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo, porque então Mateus está deixando bem claro que também os pagãos, também o povo que não é dos israelitas, podem ter acesso ao Deus de Israel
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois temos a outra mulher, nós vamos ver que é Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ou seja, Mateus quer mostrar, então, que esse Jesus, descendente de Abraão, de Davi, ele, tendo uma mãe judia, Maria é judia, não era pecadora, mas era judia, e judeu só é judeu se nasce de mãe judia. Então, a partir de Maria, inaugura um novo povo de Deus, um novo tempo da história. Então, Jesus é esse que é rei, que pode reinar, ele faz parte do povo de Israel, nele cumpre a promessa, e ele, a partir dele, o novo povo, o novo tempo da história vai se iniciar. É isso que Mateus quer mostrar para nós. Ou seja, ele está ainda fortalecendo mais a nossa fé. Ele quer mostrar para o povo da sua época, para aqueles que estavam escrevendo, os seus destinatários, mas também para nós. Que esse Jesus, que é Deus, fez homem, na sua humanidade ele é rei dos reis. Como homem também ele é rei, porque ele é descendente de Abraão, de Davi, e veio para todos os povos. Também outra curiosidade são as gerações. São 3 gerações. No versículo 2 até o 6, vai de Abraão a Davi, 14 gerações. Depois vai de Davi até o exílio, que é do versículo 11 a 14, também 14 gerações. Também do exílio até Jesus, do exílio da Babilônia até Jesus, que é o versículo 12 a 14, 14 gerações. São 14 gerações em cada tempo que Mateus mostra. Bom, o que Mateus quer mostrar para nós? Davi está no centro de tudo isso. Davi está no meio. A geração do meio é Davi. De Abraão a Davi, depois de Davi o exílio. E daí, então, como as letras têm também a relação numérica, e aí, então, o que é o nome, as letras do nome Davi? David. D é Dalit. V é Vav, ou o W também, Vav. E depois D, Dalit. Essas letras, Dalit 4, Vav 6, Dalit 4, somando a 14 gerações. Vezes 3 gerações, 3 é o número perfeito. Ele quer mostrar que em Jesus cumpre plenamente a descendência davídica. Ele é plenamente o filho de Davi, que viria para reinar e o seu reino não teria fim. Então essas gerações apontam para essa promessa feita de Davi, que em Jesus cumpre a plenitude dessa promessa. Esse reino que foi prometido a Davi se cumpre em Jesus plenamente. Plenamente. Olha que maravilha, não é? Que Mateus vai nos mostrando. Então Jesus é esse que é descendente de Abraão, é do povo israelita, é descendente de Davi e é plenamente descendente de Davi, por isso ele pode reinar. Ele não é como aqueles reis idumeus do povo romano, não. Ele pode reinar. Ele pode ser rei do povo de Israel, porque nele se cumpre toda a promessa, tudo aquilo que é necessário para que ele seja rei, cumpre nele. Então ele pode ser o rei de Israel. Jesus é o descendente de Abraão, ele é o descendente de Davi, nele cumpre toda a promessa, ele é o Messias, o ungido, o rei. Ungido é rei. Então, Mateus está deixando bem claro para todos nós que esse Jesus, que nasceu de Maria, nasceu historicamente, se fez homem, que ele é Deus, mas ele entrou na história. E na história, ele tem tudo para reinar sobre o povo de Israel e sobre todos nós. Ele é o rei a qual foi anunciado desde Abraão. Nele cumpre as promessas, nele cumpre as profecias, nele cumpre aquela promessa feita a Davi. Ele é o rei. Por meio dele, todos os povos têm acesso agora ao Pai. Todos os povos têm comunhão com Deus. Quando ele coloca as mulheres que são tidas como pecadoras, ele está dizendo isso para nós. Ele está realmente tornando uma fé nossa com mais clareza de que esse Jesus, que é o Verbo eterno, como diz João, o Verbo se fez carne, Deus fez carne, nasceu da Virgem Maria, ele, na sua humanidade, também na sua humanidade como homem, é rei. Ele pode reinar. Ele pode ser o rei dos reis.
Então está dizendo para o povo de Israel, para o povo judeu, que poderia aceitar ele, porque nele cumpre as promessas. Também nós, afirmando nossa fé, que nós também podemos crer cada vez mais que Jesus é aquele que veio para reinar, que ele é verdadeiramente homem, nascido da Virgem Maria, mas que é Deus. Então, como Deus e homem, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o Messias, ele é ungido, ele é o Rei, que deve governar a nossa vida. E nós, diante desse texto, pensar nossa fé, afirmar mais nossa fé e dizer para ele: eu creio, Senhor, que tu és o Rei dos reis. E deixar que ele reine na sua vida, porque ele é Rei. Veio para reinar. Então, cada vez mais submetermos a nossa vida, nossa vontade a ele que é Rei. Rei da nossa história, Rei da nossa família, da nossa casa. Ele é o Rei. Reafirmar cada vez mais a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Mateus quer mostrar para nós. Bom, ficamos por aqui, como eu disse, não vamos demorar. Né? Todos os dias, amanhã vamos dar sequência no versículo 8 em diante. Convido você a continuar. E faça comentários, se você gostou, como é que está sendo para você. Nós continuamos lendo aí o Evangelho de Mateus, podemos beber na fonte e aí reafirmar mais a nossa fé católica. Não é? Se você gostou, divulgue, mande para os seus amigos. Não é? Nós continuamos nessa quaresma, lendo, conhecendo aí o Evangelho segundo São Mateus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.